Oi! Hoje eu vim aqui trazer algumas reflexões desse livro que eu tô lendo, The Courage to be Disliked, em inglês, ou A Coragem de Não Agradar, em português. E já aviso aqui que nada vai ser tão legal, tão profundo, tão incrível quanto a experiência de ler esse livro mesmo. Então, justamente por isso que eu resolvi fazer as reflexões de acordo com o que eu tô lendo e não fazer lá no final como eu fazia antes, porque é muito incrível, muito bom esse livro mesmo. Ele traz as reflexões de Alfred Adler. Adler não é muito conhecido aí, muita gente não conhece ele, mas que ele estava sempre lá junto no rolê com Freud e Jung. Então eles eram os três super importantes da época que difundiu aí a psicologia. Só que ele se afastou um pouco de Freud porque eles não concordavam em muitas coisas. Então, inclusive, o Adler falou que não se surpreendia se o estudo dele, as coisas que ele trazia, não fosse tão valorizadas, porque sabia que estava muito à frente do que a sociedade aceitava naquela época, né? Então, esse livro, ele é em diálogo, é uma conversa entre um filósofo e um jovem. Então, só aí já super me pegou, porque ele ainda fala que é de acordo com como era feito lá por Sócrates e Platão, porque era tudo através de conversas. Então, foi assim que a filosofia surgiu, das conversas que aconteciam lá na cidade. E para mim isso faz super sentido, porque até nos campings a gente faz isso, né? Cada um traz uma coisa, traz um assunto, e ali a gente conversa sobre aquele tema, aquela situação. Então, é super fácil de ler, são situações, exemplos que são da vida real, e ele traz a visão da filosofia, da psicologia, através desses exemplos cotidianos. É dividido em 5 partes. As 5 partes são 5 noites que o jovem vai lá na casa do filósofo para conversar sobre isso. Então, esse livro, dessa filosofia do Adler, vários livros famosos já foram baseados nesses ensinamentos, né? Nessa visão da psicologia. Que, como eu até escrevi os nomes aqui, a arte de ligar ao foda-se, como fazer amigos, influenciar pessoas, para de se preocupar e comece a viver. Então, tudo trazendo para a vida real, assim, e para o presente, né? Como a gente é responsável por tudo que a gente cria. Então, o primeiro capítulo, que é super impactante e que vem aí super contra a visão de Freud, é justamente chamado de O Trauma Não Existe. Então, ele traz aí essa visão de que o que é o trauma, né? Que hoje a minha vida tá sendo afetada por alguma coisa que aconteceu no passado, e para eu curar isso eu tenho que voltar lá naquela situação, rever aquilo, curar aquilo de alguma forma, para que assim eu consiga viver, né, diferente, me curar disso. Então eu trouxe aqui a passagem que para mim foi fundamental, que ele explica isso aí do trauma. Então ele fala assim: nenhuma experiência é em si a causa do nosso sucesso ou fracasso. Nós não sofremos do choque, o trauma, mas o transformamos em algo que atende nossos propósitos. Não somos determinados pelas experiências, mas sim pelo sentido que damos a elas. Isso sim que é determinante. Então, um exemplo disso que Adler traz, na verdade, ele traz totalmente a visão contrária, que o trauma não existe, que a gente nem tem como acessar o passado ou voltar lá, porque o passado não existe, já passou, né? Que a gente tem que mudar o presente agora e, de acordo com isso, transformar nossa realidade. Então, ele fala assim, ele dá o exemplo dessa menina que ela ficava como bochecha vermelha quando ia falar com o rapaz lá que ela gostava. Então, ela disse que ela não ia mais falar com o rapaz enquanto ela não curasse essa reação do corpo dela de ficar com a bochecha vermelha. Onde, na verdade, é o contrário. Ela ficava com essa bochecha vermelha pra não ter que falar com o cara, com o rapaz, pra não ter que se expor e talvez não ser...
e talvez ser rejeitada, talvez, né, o cara não gostar dela. Então o corpo ele cria essa reação para bloquear essa situação de que me botar lá na vulnerabilidade. Inclusive o livro da Brené Brown também é baseado nas ideias de Adler. Então é muito incrível a gente pensar isso, né? Que justamente ele traz a ideia de que não existe essa causa e efeito, né? A gente usa desculpas do nosso passado para justificar nosso comportamento de hoje. Ele também fala outro exemplo que foi bem legal desse rapaz, do amigo dele, que estava em casa e que ele não saía de casa. E ele, por quê? Ele justificava que ele não saía de casa porque ele tinha síndrome do pânico. Então, na verdade, o filósofo traz que ele não saía de casa porque essa era a meta dele. Ele não queria sair de casa. Então, ele criou essa situação no corpo dele. Claro, tudo isso é inconsciente, porque a gente não pensa nisso conscientemente, a gente faz isso de acordo com o